Louvado seja Deus. O pastor já me apresentou, eu sou a pastora Elisa. Hoje sou pastora no Parque Alvorada, na Nova Aliança Estrela da Manhã. E agora estou sendo transicionada. E é um momento delicado, né? Mas eu creio que Deus está nesse negócio. Então, quando você lembrar de mim, do meu esposo, ore por nós. Tá bom? Sou casada com o pastor Lucas Americano, ele não falou isso, né? Falou? Pois muito bem. Essa sou eu. Então, amados, eu creio que existem muitas formas de nós sermos gratos a Deus. Mas todas as vezes que a ingratidão entra no nosso coração, nós deixamos de ver aquilo que Deus já fez por nós e começamos a focar naquilo que Deus ainda não fez, ou aquilo que nós queremos que Ele faça. Então, quanto mais nós reclamamos de um problema, a verdade é que mais permanecemos nesse problema. Então, diante disso, eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versículo do 1 ao versículo 18. Quem encontrou, dê um glória a Deus. E eu quero ler com você. Havia certo homem de Ramataim Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita Zufê. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos esse homem subia à sua cidade, a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéia, os dois filhos de Eri, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana, ele dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? E por que você não come? E por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu me deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas me deres um filho, então dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a boca, como Ana orava silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia. Eli respondeu: vá
em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o caminho, comeu, e o seu rosto já não estava abatido. Aleluia. Coloque a sua mão na sua cabeça, quero orar por você. Papai amado e querido, nós estamos juntos nesse lugar e declaramos, Senhor, que a nossa mente é cativa ao Teu Espírito e que o Senhor tem liberdade para falar, para fazer, para tocar, para alterar dentro de nós o que precisa ser alterado. Senhor, no nome poderoso de Jesus, declaramos que o nosso coração pertence ao Senhor. Nos dá direção essa noite. Senhor, toca as nossas almas. No nome poderoso de Jesus. Amém e aleluia. Aqui, amados, fala de uma história de uma família. Uma família que vivia em rivalidade, vivia em discussão, vivia em brigas. Uma família disfuncional. Eucana tinha 2 mulheres. E pela disposição do texto, eu imagino que Ana seja a primeira esposa, porque o texto diz a outra quando se trata de Penina. Então eu imagino que Ana seja a primeira esposa e Penina a segunda esposa. Então, amados, é muito comum nós vermos pessoas falando que naquela época era normal ter 2 mulheres. Era permitido ter 2 mulheres. E você não vai ver nenhum relato bíblico aonde Deus abençoa ou quer que isso aconteça. Na verdade, você vai ver Deus salvaguardando a primeira esposa e sendo benevolente, misericordioso com a segunda esposa. O que você vai ver é Deus falando para aquele homem como ele agir nesses relacionamentos. Mas não é algo que Deus disse faz. Quando algo é reiterado como peso de norma, ele fica normatizado. Mas estar normatizado não significa que é normatizado. Não é algo que Deus disse faça. Então, amados, Deus criou uma fórmula do sucesso. E qual é a fórmula do sucesso? Um homem e uma mulher. Essa é a fórmula do sucesso. Um homem e uma mulher. Assim Deus criou no Éden. E Deus teve a oportunidade de corrigir isso, de refazer a rota. Porque os homens fizeram o que era mal perante o Senhor. E na época do dilúvio, da arca de Noé, Deus poderia corrigir essa rota, se estivesse errado. Mas na arca de Noé, Deus repete a fórmula do sucesso. 4 homens e 4 mulheres. Então, amados, a fórmula do sucesso é o homem e a mulher. Então, toda vez que você vê na Bíblia uma terceira pessoa, você vai ver também problemas. Toda vez que você vê na Bíblia casamento com concubinato, com terceira pessoa, você vai ver problema. Abraão trouxe problema para a sua vida. Jacó trouxe problema e conflitos familiares para a sua vida. Então, amados, um casamento que mais representa a nós é o casamento de Isaac e Rebeca. É por isso que Isaac é um tipo de Cristo e Rebeca é um tipo biográfico da igreja. Mas você pode me dizer, pastora, Rebeca não é perfeita. Nós também não somos. Mas mesmo assim, Cristo nos chamou e disse, é com você que eu quero casar. É com você que eu quero participar das bodas do Cordeiro. Aleluia. Então, amados, ano após ano, essa família subia à casa do Senhor com discussão, com briga. E a Bíblia fala no texto que isso se repetia há aproximadamente 8 anos, contando pelos filhos que Penina tinha.
Todos os anos, durante 8 anos, Ana e Elcana e Penina enfrentavam a mesma coisa. Penina sendo desprezada pelo esposo e sentindo essa angústia, usando essa angústia para atacar Ana, que era mais amada. E Ana se sentindo angustiada porque Penina tinha filhos e ela não tinha. E Elcana no meio dessa guerra. Mas sabe o que é bom dessa família? É porque elas são como nós. Elas não esperam tudo ficar bem para ir à casa do Senhor. Elas decidem subir todos os anos à casa do Senhor, mesmo com problemas. E nós, amados, somos assim. Talvez o diabo, que é próprio dele ser acusador, possa dizer a mim e a você: você vai assim mesmo para a casa do Senhor? Você vai fingir que está tudo bem? Amados, aqui ninguém está fingindo que está tudo bem. Mas nós estamos aqui porque nós entendemos que é nesse lugar que o Senhor vai nos abençoar. É nesse lugar que Deus vai virar a chave nas nossas vidas. É nesse lugar que podemos ser transformados, restaurados. Então, amados, ano após ano, eles subiam ali para adorar o Senhor. Então, amados, todos os anos, Ana tinha a mesma atitude. Qual a atitude de Ana? Não participava do culto. Pastor, e por que a senhora disse que Ana não participava do culto? Porque a Bíblia me diz isso. A Bíblia diz que Ana só chorava e não comia. E amados, o culto naquela época se dava aquela família levando um cordeiro ao sacerdote como líder ou pastor daquele povo. Só que, amados, o sacerdote, Deus não consumia toda a oferta. Então o culto não era só a entrega, o culto era entregar e receber do culto que se entregou. Porque o cordeiro era uma parte reservada de Deus. E o que era de Deus? A gordura e o sangue. A gordura e o sangue era de Deus. Existia uma parte que era reservada para o sacerdote, o pastor, o líder. Qual era essa parte? O peito e o ombro. E amados, nós às vezes olhamos para os nossos pastores e pensamos como eles conseguem passar por tantas coisas, como eles conseguem enfrentar tantas coisas, como eles conseguem conduzir tanta gente. Amados, quando nós comemos do ombro do cordeiro, nós temos a mesma força e disposição que o cordeiro tem. Amados, às vezes eu olho para o pastor Nonato e para a pastora Jesus e penso: meu Deus, essa pessoa fez tanto mal para eles, mas mesmo assim eles vão acreditar de novo, eles vão abraçar de novo. Será que eles não estão vendo? Mas, amados, sabe o que eu entendo? É porque eles comeram do peito do cordeiro. E quem come do peito do cordeiro tem o mesmo sentimento que o cordeiro tem. Nós estamos aqui, amados do Senhor, para que nós possamos comer do sangue do cordeiro, para que nós possamos comer do ombro do cordeiro, para que nós possamos comer do peito do cordeiro, para nós sermos pessoas que levam outras pessoas e que amam essas pessoas. Então, amados, culto era assim, culto era dado e recebido. E existia uma parte que era reservada ao ofertante. A mesma pessoa que trouxe a oferta recebe uma boa parte da oferta. É como se Deus estivesse dizendo: porque você trouxe uma boa oferta, eu lhe dou uma boa parte. Então o culto se dava comendo e se alegrando. O culto era comendo e festejando, comendo e se alegrando. Então, porque a Bíblia diz que Ana não comia, Ana só chorava, Ana não cultuava.
E amados, deixa eu falar para você. Existem tristezas que são pecaminosas. E eu sei que você já ouviu falar muito bem de Ana. Mas nesse momento, eu vou falar bem dela, mas nesse momento, eu quero falar algo sobre a vida de Ana que ela faz errado. Ela não consegue nunca se alegrar pela porção recebida, sempre chorando pela porção desejada. Está sempre chorando por aquilo que Deus ainda não entregou. Ah, pastora, mas ela tinha que chorar mesmo, porque ela queria um filho. E se Deus não desse? E se não fosse da vontade de Deus que Ana não tivesse filho? Ela ia chorar a vida toda? Ela ia se amargurar a vida inteira? Ela ia deixar de curtir o seu esposo, melhor do que 10 filhos a vida inteira? Quando eu estava fazendo essa palavra, eu disse, amor, Elcana devia ser um marido muito bom. Porque amor melhor do que 10 filhos. Ele disse, amor, larga de besteira, eu sou melhor do que Elcana. Ele é exibido, e esse que ele é. Então, amados, Ana chorava pela porção que ela não recebeu. E esquecia aquilo que ela já tinha recebido. E isso, amados, é uma tristeza pecaminosa. Pastor, e o que é uma tristeza pecaminosa? Amados, é aquela tristeza que nós colocamos no nosso coração. Como? Não vou para o culto hoje porque eu não gosto do pregador. É uma tristeza pecaminosa. Eu não vou para o culto hoje porque eu não tenho roupa. E o guarda-roupa cheio de roupa. É uma tristeza pecaminosa. Eu não vou para o culto hoje porque eu estou gorda. É uma tristeza pecaminosa. Amados, veja que tem quem sente uma tristeza legítima. Ela não deixa de ir para o culto. Ela se aproxima mais de Deus. Quem tem algo mesmo, uma dor legítima, alguém que está doente, um casamento que está acabado, isso não afasta a pessoa da igreja, aproxima ela mais de Deus. Mas pessoas estão chorando por tristezas pecaminosas. Pastor, e a senhora está dizendo que Ana está pecando? Tá. Porque ela está chorando por aquilo que Deus não deu. E não consegue ver aquilo que Deus já entregou. A minha mãe é muito peculiar. É muito diferente. Então, amados, ela sempre, quando ela nos batia, as mães comuns dizem assim, entupa, engole o choro, né? As mães comuns dizem isso, engole o choro. A minha mãe, de Francisco Santos do Piauí, a cidade que eu também sou, nós temos um linguajar completamente diferente. Ela me batia e dizia entupa. Entupir era colocar algo na boca. Entupir era pegar um travesseiro, um pano e colocar na boca para não chorar. Ou para chorar sem som. Então, amados, às vezes, o Senhor está falando para algum de vocês que estão aqui. Não vou dizer para todos, mas para alguns de vocês que estão aqui, Deus está falando, engole o choro. Deus está dizendo, para de chorar. E foi isso, amado, que ele disse para Ana. Ana queria o quê? Um filho. E eu entendo que enquanto eu não tenho a porção desejada, eu não consigo celebrar pela porção recebida. E o nome disso, amados, é ingratidão. O nome disso é ingratidão. Só que naquele
ano foi o último ano que Ana chorou daquele jeito. E quando o Espírito Santo está dizendo para você, pare de chorar, engole o choro, você pode dizer, pastora, mas tem uma palavra que diz, felizes os que choram, porque serão consolados. Eu sei que tem essa palavra. Mas lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 16, diz assim, reprime a voz do teu choro, porque enquanto ao teu futuro ainda há esperança. O Senhor está dizendo para você, engole o choro, que eu estou cuidando de tudo. Para de chorar, que eu estou cuidando de tudo. Então, amados, naquele ano, Ana foi confrontada. Precisava algo acontecer na vida de Ana, e Ana foi confrontada. Elcana olhou para Ana e disse, por que tu choras? E por que tu não cultua? Por que tu não come? E por que você está triste? E eu acredito que todas essas palavras fez com que Ana pudesse refletir as suas atitudes. E a Bíblia diz lá no versículo 9, então Ana se levantou. Amados, isso é muito forte. Porque todo mundo que se levanta para ir a algum lugar. Aqui está dizendo que Ana se levantou, e se levantar de Ana foi uma tomada de decisão. Ana se levantou, Ana decidiu sair do lugar que ela estava há 8 anos. Ana decidiu tomar uma outra atitude, então Ana se levantou. Eu vou contar até 3, e você vai dizer o seu nome. E vai dizer, fulano se levantou. Amados, quando nós decidimos nos levantar diante de algo que tem afligido as nossas almas, a resposta de Deus muda. Vamos lá? 1, 2, 3. Então, ela se levantou. Amados, é um tempo de nos levantarmos. Levantarmos, amados, de lugares que nos fazem pecar. Onde que Ana estava sentada, que ela se levantou? Ana estava na mesa da irritação. Ana estava na mesa da humilhação. Ana estava ano após ano sendo humilhada por Penina. Mas ela decidiu se levantar daquele lugar. Amados, precisamos nos levantar e tomar decisões. Se aquele telefone que toca te faz pecar, pois não atende. Se aquela pessoa que está perto de você te faz mal, te diminui, sai de perto, se levanta. Ana tomou uma decisão de se levantar. E ela se levanta e a sua história começa a mudar. Começa a ter um rumo diferente. E ela se levanta para ir para onde, amados? A Bíblia diz que Ana se levanta e vai ao templo, ao altar do Senhor se derramar. Ela saiu de perto de um lugar onde ela era humilhada, onde ela era irritada, onde fazia mal para ela, onde fazia com que ela chorasse, onde fazia com que ela não percebesse que a vida dela poderia mudar, mas ela decidiu se levantar daquele lugar e ir para onde? Para o altar do Senhor.
perto de pessoas que sabem o que é milagre, perto de irmãos que querem, se alegram com sua vitória. Então nós precisamos chegar mais perto desse altar e mais perto dessas pessoas, pessoas que oram, pessoas que sabem quem é Deus, pessoas que podem te levantar, pessoas que podem te dar uma palavra de ânimo. Ana se levantou e foi para o lugar certo, e o lugar que Ana foi para o altar do Senhor. Mas amados, só que lá, quando ela chega no altar, a vida dela começa a mudar. Porque até então Ana só tem pedido: Senhor, eu quero um filho, eu não tenho um filho. Mas naquele dia que ela se levanta e se ajoelha, ela começa a entregar. Ela diz que ela está ali se derramando na presença do Senhor. Derramar é entregar, é doar, é tirar de dentro. A vida dela começa a mudar. Só que a Bíblia diz que Ana está tão amargurada, tão angustiada, que ela começa a chorar. E ela começa a orar, mas da boca dela não sai voz nenhuma. A boca dela não sai voz. Então Eli, a Bíblia diz que ele está sentado do lado de fora do templo. E do lado de fora do templo ele vê o quê? Algo que não está acontecendo. E o que eu quero dizer para nós? O que isso traz de mensagem para nós? É que distante, sentados do lado de fora, nós não podemos dizer o que está acontecendo do lado de dentro. Ele não sabia o que estava se passando com Ana, porque ele não estava perto de Ana. E às vezes nós erramos tanto, porque nós olhamos pelo lado de fora e julgamos a vida do outro. Nós olhamos pelo lado de fora e determinamos quem é bom e quem é ruim. Nós olhamos pelo lado de fora e achamos ou determinamos quem é crente e quem não é. Amados, deixa eu falar algo para vocês. Estando do lado de fora, nós não conseguimos conhecer ninguém. É estando mais perto, é se aproximando. Eli, do lado de fora, não conseguiu identificar o que Ana estava fazendo. Então ele chega perto de Ana e ele começa a perguntar a Ana: mulher, por que tu está embriagada? Só que Ana, amados, dá uma resposta completamente diferente. Se fosse algum de nós, talvez a gente ia embora daquele templo na hora. Eu já vi gente por muito menos pegar a sua bibliazinha e ir embora e não voltar mais. Esse pastor me chamou de embriagada. Ele não sabe nem discernir o que é o Espírito Santo. Pois esse homem não é de Deus não, eu vou me embora. Só que Ana, amados, naquele dia, deu uma resposta diferente. E nós precisamos entender que na escola da gratidão, só os humildes são aprovados. Ana foi aprovada pela sua humildade em responder àquele sacerdote. Ela disse: não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Eu não bebi bebida forte, nem bebida fermentada.
Mas, e com essa resposta, ela rompe um ciclo, o qual ela está vivendo há 8 anos. Há 8 anos, Ana subia para cultuar e voltava do mesmo jeito. Há 8 anos, Ana subia para cultuar naquele lugar e voltava com a mesma angústia, com a mesma dor, repetindo as mesmas atitudes. Mas, naquele ano, Ana deu uma resposta diferente. E quando nós damos uma resposta diferente, nós vamos usufruir de consequências diferentes. Nós vamos colher coisas diferentes. E ela rompe esse ciclo. E aquele sacerdote abençoa Ana naquela hora. Pois vá em paz e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E amados, ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva. Então, ela seguiu seu caminho. Comeu e o seu rosto já não estava abatido. Ana seguiu o seu caminho, comeu, se alegrou, cultuou, coisa que ela não fez em nenhum outro ano, e levantou daquele lugar, e o seu rosto não estava mais abatido. Ei, mas a condição de Ana não mudou, o menino não estava no ventre, o menino não estava na mão, mas o rosto dela foi alterado. Ana descansou em Deus, porque ela se derramou no Senhor. Ela foi tocada por o Senhor naquele dia. E ela disse, eu decido confiar no Senhor. E quando nós confiamos no Senhor, automaticamente o nosso semblante muda. O semblante de alguém alegre, um semblante de alguém contente, o semblante de alguém confiante, o semblante de alguém cheio de esperanças. O semblante dela muda. Deixa eu te falar algo. Antes da sua condição mudar, o seu semblante precisa ser alterado. Antes de Deus mudar a tua condição, Ele vai mudar o teu semblante. Então comece a criar esperanças. Saia desse lugar da murmuração, da falta de fé. E comece a entrar em um lugar onde se pode ter esperanças em Deus. Porque a Bíblia diz, enquanto ao teu futuro ainda há esperança. Então tem esperança para mim. O meu futuro está depositado cheio de esperança. E Ana segue o seu caminho, com um semblante totalmente restaurado. E naquele mesmo ano, Ana engravida. Dê um glória a Deus. Ana engravida. E ela dá o nome do menino. De quê? Pode falar alto, não é pegadinha não. O nome do menino é como? Eu vou perguntar só mais uma vez, viu? Como é o nome do menino? Samuel. Amados, Ana escolheu Samuel. Se você separar essa palavra El, é de Elohim, é de Emanuel. E o que isso quer dizer? Deus dentro do nome do menino. É que como toda vez que alguém fosse perguntar como é o nome do menino, é Samuel. Ela está dizendo, tem Deus disso aqui. Não foi pela minha fertilidade, não foi pelo meu querer, não foi nada, não foi pelas minhas forças, mas foi o quê? Foi Deus que me entregou, foi Deus que me deu. E nós precisamos, amado, ter essa mentalidade.
A mentalidade de alguém que tudo que tem foi Deus que fez. Porque quando Deus trabalha para a gente descansa. Enquanto Deus trabalha para a gente, o trabalho é leve. E aí eu me lembro, eu contei esse testemunho no primeiro culto, faço questão de contar no segundo. Eu me lembro, quando eu cheguei lá no Parque Alvorada. Eu amo aquele lugar, viu? E quando eu cheguei lá no Parque Alvorada, nossa igreja tinha 30 membros. E algumas cadeiras vazias. E não estou falando isso por vaidade, amém? E eu e meu esposo não fizemos nada de diferente daquilo que nós somos. A gente só foi fazer. A gente foi só ser a gente foi só estar ali. E de repente, amados, a igreja encheu. Nós precisamos comprar mais cadeira e nós compramos mais cadeira. E depois as cadeiras foram preenchidas. E depois a igreja estava lotada. E depois não tinha mais lugar para botar cadeira e nem para botar gente. Então a gente teve que fazer 2 cultos. E aqueles 2 cultos ficaram cheios. E a gente teve que mudar de lugar. Então quando nós mudamos de lugar, pensamos, agora nós vamos descansar, porque vai ser só um culto, está tudo bem. Antes de um mês, ou com um mês, nós estávamos com 2 cultos. E nós estamos construindo a igreja com a fé e a alegria que ali vai ter 700 membros daqui a pouco. E se você me perguntar, pastores, como algumas pessoas já chegaram para a gente e perguntaram, o que vocês fizeram? Nós não fizemos nada. Nada de diferente. Não fizemos culto de chamar, vamos chamar Gabriela Rocha, não chamamos a Gabriela Rocha. Não fizemos nada de diferente. Apenas trabalhamos com o que tínhamos e com quem nós somos. Então, amados, Ana colocou o nome de Samuel. Ela estava dizendo, é Deus dentro do nome do menino. É Deus nesse negócio. E todas as vezes, amados, que nós somos bem-sucedidos, você pode ter certeza que o El de Deus está naquele lugar. É Deus dentro daquilo. É Deus dentro do casamento. É por isso que ele é bem-sucedido. Não é por causa de uma rotina. Porque agora tem a rotina do namoro. Sai um dia com seu marido e tudo vai bem. Não, amados, é Deus. No dia de folga do meu marido, ele não quer sair comigo, não. Ele vai jogar bola, e eu acho bom. E eu acho bom, viu? Amor, eu gosto quando tu vai. Porque eu gosto de ficar às vezes sozinha, assim, é tão bom, né? Amados, a fórmula do sucesso é Deus dentro daquilo que se faz. Aleluia. Então, amados, deixa eu lhe falar algo. Quantas pessoas que estão aqui pediram tantas coisas para Deus, mas esqueceram do que pediram e não agradece pelaquilo que tem. Quando você lê aqui no versículo 24, diz assim: depois de desmamá-lo, a Samuel, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. O povo de Israel, culturalmente, desmamava os seus filhos a partir do 3º ano de idade. E o que eu consigo imaginar, e quero fazer você imaginar, é que Ana
decidiu preparar uma oferta para Deus, para não se esquecer daquilo que prometeu. Então, com uma mão, Ana segurava a sua maior oferta, que era Samuel. E com outra mão, Ana preparava uma outra oferta, dizendo: eu continuo, Senhor, trabalhando para Ti. Então, amados, às vezes, o que acontece? Pessoas que pedem tanto um emprego para Deus, e Deus dá, e Ele segura o emprego com a mão, ó, a mão da bênção, segura. Mas Ele não consegue, com a outra mão, continuar trabalhando para Deus como trabalhava. E a primeira coisa que diz: não, irmão, eu não posso mais servir nesse ministério, porque agora eu estou trabalhando. Então, amados, com uma mão eu seguro a bênção que Deus me deu, mas a outra mão, a mão de dar comida para o novilho, de dar água para o novilho, significa que eu preciso continuar trabalhando naquilo que Deus me entregou. Mas sabe o que eu acho lindo em Ana? É que ela olha para Samuel e vê o tamanho do milagre que Deus fez. E ela decide: eu não vou levar só Samuel. Eu vou preparar outras ofertas para entregar com a maior oferta. Eu vou preparar outra oferta para entregar com essa oferta. Amados, algumas coisas nos ausenta das coisas de Deus. Vocês se lembram de um ano que teve uma enchente em Imperatriz? E o Parque Alvorada foi completamente alagado. Nós temos um casal de ovelha ali no Parque Alvorada. Ele é baterista, ela é líder. Lindos, lindos, lindos. E não é porque é minha ovelha não, mas são lindos. Pode acreditar. E naquele dia, a casa dele amanheceu e ele não tinha nada. Ele perdeu tudo. Tudo é tudo. Quando ele manda o vídeo da casa dele para mim, meu Deus, eu só sabia chorar. Amados, a televisão quebrada, as coisas tudo jogada, não tinha panela, não tinha roupa, não sobrou colchão, não sobrou geladeira, não sobrou televisão, não tinha nada. Para mim não mentir para você, para dizer que não tinha nada, sobrou uma coisa: uma caminha de madeira, que era de madeira de verdade, e estava bem ali, uma cama de solteiro, sem nenhum colchão em cima, nada, só foi isso que sobrou. Só que isso aconteceu pelo período da manhã. À noite, nós abrimos a igreja para abençoar aqueles irmãos. E quando eu começo a orar, eu olho para o lado e ele está lá na bateria. Quando eu olho para o meu lado, ela está lá do meu lado. Naquele dia eles tinham tudo para não ir naquele culto. Eles tinham todos os motivos para não estarem ali. Mas eu olhei para aqueles meninos, eles são jovens, e ainda são jovens. E eu disse: esses meninos são da geração do profeta Abacuque. Diga: e eu também. A geração daqueles que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide,
Ainda que o produto da oliveira minta e que não produza o campos não produza mantimento, ainda que fujam as ovelhas da malhadas, sejam arrebatadas e que no curral não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e o fará andar meus pés como servas. E é Ele que nos fará andar sobre as alturas. Naquele dia eles decidiram viver isso. Decidiram deixar a dor aqui por baixo. E ele disse, o Senhor me disse que eu iria andar nas alturas. E eles voaram por cima e decidiram continuar adorando e servindo ao Senhor. Continuar adorando, servindo e acreditando ao Senhor. Declarando, todavia eu me alegrarei. E eu quero que você levante do seu lugar nessa hora. Para nós termos uma impressão que o culto vai acabar, mas não vai. Levante sua mão direita e diga, eu me alegrarei no Senhor. Diga mais uma vez, eu me alegrarei no Senhor. Diga só mais uma vez, eu me alegrarei no Senhor. É exatamente isso, amados. É a única coisa que você não pode fazer pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu discípulo. Você só pode fazer por você. E é uma decisão que você precisa tomar. Eu me alegrarei no Senhor. Eu quero que você feche seus olhos e comece a pensar como está a sua vida. E diante desses pensamentos, comece a imaginar que você pode sim se alegrar em meio às circunstâncias em que você vive.